Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Rodrigo. Sejam bem-vindos ao canal Básico do Básico da Informática. Neste vídeo eu vou estar falando sobre os principais tipos de arquivos que a gente pode estar encontrando no nosso computador. Primeiramente, aqui eu trouxe um exemplo de uma pasta. A pasta é um lugar onde a gente organiza os nossos arquivos. Da mesma forma que no mundo real a gente tem aquelas pastas onde a gente guarda nossos arquivos, fotos, documentos. Aqui no computador também temos uma pasta que é onde a gente vai guardar esses outros arquivos que a gente possui, bem como outras pastas também. Então é dentro de uma pasta que a gente utiliza para estar organizando os itens dentro do nosso computador. Seguindo aqui, temos um arquivo de uma imagem, nada mais é do que uma foto. Então, seja uma imagem que a gente baixa da internet, seja uma foto que a gente tire através do nosso celular e baixa para o computador, é um arquivo de imagem que o computador abre num programa específico para poder exibir essa imagem para a gente. Seguindo aqui, temos um exemplo de um arquivo de áudio, pode ser uma música, pode ser uma gravação de voz, é um tipo de arquivo que o computador abre num programa específico para estar reproduzindo o som que está gravado ali nele. Então ele tem um programa com as características específicas da reprodução de áudio, né? Então é um arquivo que o computador executa dessa forma. Seguindo aqui temos um arquivo de vídeo. Então seja um vídeo curto, seja um filme que a gente tenha no computador, o computador vai abrir para a gente num programa específico e vai estar reproduzindo para a gente esse vídeo, juntamente com o áudio. Nesse vídeo, no caso, ele não tem áudio, mas da mesma forma o computador reproduz para a gente. Seguindo, temos aqui um arquivo de texto. Esse é um programa bem simples para a gente estar digitando o texto. Nesse caso, ele não permite a gente adicionar imagens, muitos detalhes. É mais uma forma bem básica para a gente estar digitando textos. A gente pode utilizar ele para anotações, para estar guardando alguma informação simples sobre algum programa, alguma coisa assim. É um arquivo de texto bem básico. Temos também um arquivo de PDF. O PDF é um documento, então dentro dele a gente pode ter várias páginas, né? Seja texto ou seja imagem. Então, um arquivo em PDF, ele é bastante utilizado também quando a gente baixa algum documento. No caso do exemplo aqui de um manual, esse aqui é o manual de uma impressora. Então, às vezes, quando a gente baixa um manual de algum dispositivo pela internet, provavelmente ele vem neste formato PDF. Então, o PDF é um tipo de documento que a gente encontra. Falando de documentos também, podemos ter documentos do tipo Word. Então, o Word, no caso, é o nome do programa que a gente pode utilizar para estar editando esse arquivo. Esse tipo de documento de texto, diferente do outro que eu mostrei ali, que só a gente consegue só editar alguns textos bem simples, neste aqui a gente já consegue colocar cores diferentes, colocar tabelas, dividir em tópicos, colocar imagens. Ele é uma ferramenta bem mais completa para a gente utilizar. Bem comum também, para a gente estar fazendo currículo, para a gente estar digitando algum texto, algo assim. E também ainda nos documentos podemos ter as nossas planilhas. Temos um outro programa aqui, que no caso é o Excel, é um programa que a gente utiliza para estar fazendo planilhas. Então, nele a gente consegue desde escrever textos, fazer tabelas, a gente consegue também estar utilizando eles para estar fazendo contas. Então, basta a gente digitar informações nos campos e com algumas regras ali a gente consegue fazer com que ele faça cálculos em cima desses números que a gente for informando, gerando assim um relatório bem prático para a gente estar visualizando. Podemos incluir gráficos também, imagens. Ele é bem completo para essa parte de fazer tabelas. Beleza? Seguindo então, temos um outro tipo de arquivo também que a gente pode encontrar. Temos aqui uma pasta compactada. Então, o que que é uma pasta compactada? Basicamente, ela é uma pasta que a gente tem da mesma forma, porém ela passou por um procedimento dentro do computador através de um programa específico que fez com que ela fosse, como diz o nome, né, ela fosse compactada para que ela ocupe menos espaço no nosso computador. Às vezes, dentro de uma pasta,
a gente possui diversos arquivos, diversas fotos, diversos vídeos, documentos de texto. Cada um desses arquivos, ele ocupa um certo espaço na memória do nosso computador. Às vezes, quando a gente quer liberar um pouco desse espaço ocupado por esses arquivos, a gente pode estar compactando alguns arquivos. Ele é muito utilizado também quando a gente vai enviar algum arquivo por e-mail, ou quando às vezes a gente baixa alguma coisa da internet. Ele vem num formato compactado, porque quando ele está compactado, ele ocupa menos espaço. Dessa forma, ele se torna mais fácil, né, mais rápido para estar enviando ou baixando da internet. Continuando, temos aqui um arquivo do tipo executável. Então, executável nada mais é do que um programa no nosso computador. Então, quando a gente quer abrir um programa específico, a gente procura através do arquivo executável daquele programa. Neste caso aqui, temos a calculadora. Então, ao abrir esse ícone, ele abriu diretamente a minha calculadora. Então, é um arquivo que chama um programa dentro do computador. Aqui ao lado, eu tenho um exemplo aqui da calculadora também, porém não é um arquivo executável. Neste caso, ele é um atalho. Vocês podem observar que um atalho possui uma setinha aqui do lado do ícone. Então, essa setinha aqui indica que é um atalho. O que seria um atalho? Um atalho nada mais é do que um ícone que vai apontar para um programa específico no nosso computador. Então, neste caso, a calculadora. Se eu abrir este atalho, ele vai abrir a minha calculadora. Quando eu cliquei para abrir este ícone, ele foi lá no endereço onde está configurado esse atalho, lá dentro do meu computador, e lá dentro ele achou o arquivo executável da calculadora e abriu aquele arquivo para mim. Então, ele é uma forma da gente acessar um arquivo que está em outra pasta, por exemplo. Podemos utilizar um atalho também para qualquer tipo de arquivo que a gente tenha. Às vezes a gente tem lá dentro da pasta imagens, às vezes a gente tem lá várias fotos, várias pastas organizadas, e para que a gente não precise acessar todas essas pastas até chegar naquele lugar que a gente deseja, a gente pode criar um atalho para aquela pasta, e assim esse atalho, estando na área de trabalho, por exemplo, basta a gente abrir aquele atalho que ele manda a gente diretamente lá para aquela pasta que a gente quer acessar o arquivo. Então, para qualquer tipo de arquivo, podemos estar fazendo um atalho. Basta clicar com o botão direito em cima do arquivo, ir até a opção Mostrar mais opções, e aqui nesse outro menu, na opção Enviar para área de trabalho, criar atalho. Feito isso, ele apareceu o ícone aqui do meu arquivo de texto, ele já renomeia aqui para mim como atalho, para eu saber que este arquivo é um atalho, não é o arquivo de fato, e ele mostra para mim aqui essa flechinha também, que essa flechinha indica que esse arquivo é um atalho, não é o documento em si. Eu clicando para abrir este atalho, ele abre o mesmo documento que eu tenho salvo lá dentro da outra pasta. E da mesma forma, como este atalho ele não é o arquivo, eu posso excluir ele sem nenhum medo que o meu arquivo continua intacto. Ele é simplesmente um atalho para o arquivo. O ícone não é o arquivo em si. Então, eu posso excluir ele que eu não tenho problema nenhum. Então, esses são os principais tipos de arquivos que a gente encontra no nosso computador. Porém, existem milhares de arquivos. Estes aqui são os mais básicos, que é o que a gente utiliza no nosso dia a dia. E como que o computador sabe com que programa ele vai abrir o arquivo quando eu dou 2 cliques em cima de uma foto, por exemplo? Se eu clicar na foto, o computador vai abrir um programa que está preparado para exibir essa foto. O computador sabe disso através da extensão do arquivo. Eu vou passar bem rapidamente aqui por essa parte, eu não vou entrar em detalhes, mas só para vocês saberem, cada arquivo tem algo que a gente pode chamar de extensão. É como se fosse o sobrenome do arquivo. Então, numa foto, por exemplo, temos aqui um .jpg. Este aqui é o sobrenome desse arquivo. Isso indica para o computador que esse arquivo será aberto através de um programa que exibe uma imagem. Da mesma forma que um PDF, por exemplo, ele é de fato um arquivo PDF. O computador sabe que programa ele precisa utilizar para abrir este PDF. Se é de um arquivo executável também, ele tem a extensão, sobrenome do arquivo, então o computador sabe como abrir este arquivo. Eu coloquei aqui um arquivo de exemplo. Esse arquivo ele está sem nenhuma extensão. Vindo aqui nas propriedades, ele não me diz qual que é o sobrenome desse arquivo. Ele é simplesmente um arquivo qualquer. Neste caso, o computador não sabe o que fazer com este arquivo. Então, se eu
Se eu tentar abrir, ele vai aparecer para mim aqui uma opção para eu selecionar como que eu quero abrir este arquivo, porque como ele não tem um sobrenome, o computador não sabe o que fazer. Neste caso, eu peguei um arquivo de áudio e tirei a extensão dele. Então, por exemplo, se eu quiser tentar abrir um arquivo de áudio com bloco de notas, por exemplo, que é um visualizador de texto, o computador vai abrir da forma que ele consegue interpretar aquele arquivo. Então, ele abriu dessa forma aqui. Ele traz uns caracteres aleatórios aqui pra gente, que é impossível a gente ler, porque o programa não foi feito para ler arquivos de áudio, foi feito para ler textos. Por isso que cada arquivo tem a sua extensão correta para o computador saber exatamente aonde ele deve abrir aquele tipo de arquivo. Só para exemplificar também, tem aqui algumas das principais extensões que a gente encontra no dia a dia para os nossos arquivos. Por exemplo, documentos, temos os docx, que são os documentos do Word, né, documentos de texto, os PDFs, os arquivos de texto básico, temos arquivos de planilhas, temos aqui um arquivo que é de apresentação de slides também, que a gente pode estar utilizando, como imagens. Os mais comuns temos o JPG, PNG, GIF, um áudio. Temos o famoso MP3, WAV, vídeo, temos MP4, AVI. Para os arquivos compactados, temos o tipo zip, RAR, os executáveis, o principal, né, é o exe, que é um arquivo executável, .bat também, que é um arquivo de sistema, porém existem milhares de extensões, seja imagem, áudio, vídeo, seja o que for, cada categoria tem diversos tipos de extensões diferentes, cada uma com uma característica específica, porém não precisamos entrar em detalhes neste momento. Certo, pessoal? Só uma passada rápida aqui por cima dos principais tipos de arquivos e como o computador sabe como abrir aquele arquivo que a gente clicou, certo? Espero que tenham gostado. Nos vemos nos próximos vídeos. Até mais!